Muitas pessoas lutam para manterem aí seus relacionamentos amorosos sem entender o que eles estão fazendo de errado, né? Pode ser muito frustrante, gente, muito decepcionante você sentir que você não está conseguindo fazer as coisas darem certo, né? Só que um relacionamento, né, é como um ser humano, certo? Ele é imperfeito, ele é cheio de falhas, mas principalmente ele também é único. E é por isso que não dá pra gente ficar comparando o nosso relacionamento com o relacionamento de outras pessoas, ok? Por exemplo, de vez em quando as mulheres fazem coisas aí, muitas vezes até sem perceber, que acabam prejudicando os seus próprios relacionamentos amorosos, tá? Quando um relacionamento, né, não vai bem, é muito comum que surjam aí determinados comentários culpando o parceiro ou a parceira, né? A gente sempre tenta culpar a outra pessoa. Só que isso piora ainda mais, gente, ainda piora ainda mais a situação, tá? O fato é que um relacionamento amoroso ele é constituído normalmente, né, de duas pessoas e ambas são responsáveis por fazer esse relacionamento dar certo. Então, apenas para efeito aí de reflexão, ou seja, para a gente refletir um pouco, né, já que nada no comportamento humano pode ser generalizado, né, tido como absoluto, a gente vai conversar um pouquinho sobre 7 erros que as mulheres cometem e que comprometem aí os seus relacionamentos amorosos. Olá, meu nome é Fernanda Lemos, eu sou psicóloga e hipnoterapeuta e eu ajudo você a alcançar o relacionamento amoroso que você tanto deseja. Bom, então vamos lá. Vamos para o primeiro erro, tá? O primeiro erro, né, que muitas mulheres cometem, tá? Não são todas, obviamente, tá? É como a gente já conversou, a gente não tá generalizando aqui, como eu falei, nada do que eu falar aqui se aplica a todas as mulheres, ok? A gente não pode ficar generalizando e dizendo que todas as mulheres são assim, todas as mulheres cometem esse erro, né? Mas o primeiro erro é ficar em busca de um homem perfeito, ok? É o famoso príncipe encantado. Então, a busca, né, de um príncipe ainda norteia aí muitas mulheres nas suas uniões afetivas, né? As características desejadas, né, elas se adaptaram um pouco ao mundo real, mas a base do comportamento continua igual. Então, muitas vezes elas querem alguém perfeito, né, estável, que a faça feliz, né, que faça a mulher feliz e ainda supra aí todas as suas necessidades. Então, ela quer realmente um príncipe, né? É indiscutível que a busca por uma pessoa idealizada prejudica e dificulta a evolução ali do relacionamento, certo? Então, numa relação amorosa, cada um dos parceiros vê o outro, né, através das próprias lentes. Cada um projeta as suas questões emocionais no outro, né? Em muitos casos aí, as mulheres ficam esperando serem completadas, esperando que o outro as façam felizes, supra todas as suas necessidades, né? Cuide delas. E quando elas percebem que isso não vai acontecer, que isso não está acontecendo aí da maneira que elas esperavam, é comum que elas acabem desistindo da relação e acabem saindo, né, para procurar uma outra pessoa, um outro amor que supra isso. Então elas ficam sempre repetindo esse comportamento, sempre em busca do príncipe, né, o cara ideal, o cara perfeito que vai mudar a vida delas, né? Só que elas não deveriam, né, elas deveriam tomar consciência do próprio erro, né, dos próprios comportamentos, ou seja, deveriam aí abandonar essas fantasias, essas ilusões, né, e os desejos infantis e imaturos sobre a relação entre homem e mulher, para que elas possam ver, né, e gostar do parceiro do jeito que ele é, né, com todas as qualidades dele, com todos os defeitos dele, né, afinal todos nós somos assim. E ainda tem aí aquela ideia, né, do felizes para sempre, né? Então, o que nem sempre é a realidade das coisas, né? Então, isso tem muito a ver aí com um certo sonho de viver uma grande história de amor, né, que nem a dos filmes que a gente assiste aí desde pequenininho, né? Então, ficar se sentindo enganada porque o outro, né, não é o príncipe encantado que ela imaginava,
trava, né, vai fazer com que a vida, né, essa vida em comum aí entre os dois se torne frustrante e decepcionante, né, gerando aí muitos problemas entre o casal. E esse comportamento pode ainda criar um padrão de competição entre os dois, né, entre a mulher e o homem. E acaba que cada um começa a se concentrar em provar que o outro é pior, né? E tornar ele ainda mais infeliz às vezes. Então o foco deixa de ser como eu posso agregar ainda mais coisas positivas na vida do outro, né? Como eu posso somar ainda mais na vida dessa pessoa que está do meu lado, né? Então o foco deixa de ser esse e passa a ser um jogo, né? De dar menos do que o outro deseja, né? De fazer menos do que o outro deseja, se dedicar menos, se empenhar menos, tornando aí o relacionamento um prato cheio para infelicidade, tá? Não existem mulheres, homens perfeitos, também não existem mulheres perfeitas, né? Não existem príncipes e nem princesas. Ambos ali estão ali para somar ainda mais na vida do outro, né? Crescer juntos, evoluir, né? Como pessoas e como casal de uma forma geral, certo? Então é entender que não adianta você, mulher, ficar procurando por esse homem ideal, esse homem dos sonhos perfeito, porque essa busca não vai ter fim. Eu já te digo, não vai acabar nunca, porque não adianta você ficar trocando de parceiro, achando que fazendo isso as coisas vão ser resolvidas, né? Quem precisa realmente resolver essa crença e mudar é você, porque essa crença é sua, está dentro de você. O ideal, na verdade, seria até poder se casar várias vezes com o seu parceiro, demonstrando que você tem consciência aí de que as pessoas mudam com o tempo, né? Mudam com os acontecimentos e que cada fase dessa, né, é preciso que haja uma nova escolha aí do outro para ser o seu parceiro de vida, para estar ali do seu lado. Ou seja, na verdade, se a gente for parar para pensar, nós mudamos constantemente, né? Provavelmente você, né, é uma pessoa diferente do que você era 2 anos atrás. E o seu parceiro também não é mais o mesmo, né, de anos atrás. Ele também já mudou muito. Então é como se cada um ali, né, é como se a cada fase dessas vocês se redescobrissem, né, e se escolhessem de novo, né, para seguir a vida aí juntos, certo? Conseguem entender? Então, para todas essas mudanças e propostas, né, existe algo essencial, que é o quê? A receptividade. Então, é estar aberta para receber o outro como ele é, né? Com os seus defeitos, com as suas qualidades, com as suas imperfeições. Então, isso, né, muda a direção das preocupações dentro do relacionamento. E se ambos praticarem isso, principalmente você, mulher, que antes fantasiava com essa ideia aí de homem perfeito, a relação, gente, olha, tem grandes chances de melhorar, tá bom? O segundo erro bastante comum entre as mulheres é se comportar, né, muitas vezes como mãe do seu parceiro, tá? Então não sejam mães dos namorados e principalmente dos maridos de vocês, tá bom, mulheres? Quando as duas pessoas só estão namorando, às vezes esse tipo de comportamento ainda, digamos assim, não se mostra muito presente, tá? Porque normalmente as duas pessoas ainda não moram debaixo do mesmo teto, né? Não moram juntas, estão namorando ainda. Mas quando as duas pessoas se casam, né, e moram já debaixo do mesmo teto, esse tipo de comportamento fica bastante nítido em muitas relações, gente, vocês não têm ideia. Então você fica tratando ele como uma criança grande. É como se você se esquecesse que ele é um adulto capaz e funcional, né? Que ele é a pessoa que por acaso você escolheu para dividir a sua vida, né? Ou seja, o amor da sua vida e não o seu filho. Então, às vezes você esquece disso. Muita mulher esquece disso, gente, mas é muita mulher. Então, quando um homem se casa, ele está esperando que a sua mulher, né, seja a sua melhor amiga, a sua parceira, a sua companheira e não a sua mãe, né? Então, se você começar a tratar o seu parceiro como se ele fosse o seu filho, né, ele vai começar aí a sentir
a se sentir super desconfortável, talvez ele se sinta extremamente ofendido, né? E isso aí começa a gerar muitas tensões e ressentimentos entre vocês, tá? Então, por exemplo, todo mundo, né? Todos têm diferentes maneiras de executar tarefas ou lidar aí com determinadas situações. Nem todos, né, pensam ou fazem as coisas iguais, tá? Então, não é justo criticar o seu marido se você sente que algo não foi feito aí da forma correta, né, dentro do seu ponto de vista. Além disso, se o seu marido não captar imediatamente algo aí que você, por exemplo, esteja sugerindo, né, não precisa depreciar ele, né? Dê um tempo aí para que ele processe, né, o que você está dizendo, tá bom? Tenha calma. Se foi a vez, por exemplo, dele lavar a louça, estou dando exemplos aqui de casa, né? Ou então dele levar o lixo lá para fora e ele acabou se esquecendo, tá? Não toque no assunto em um tom maternal, ou seja, como se você fosse mãe dele, tá? Ensinando ou então dando aquele puxãozinho de orelha que a gente às vezes dá em filho, né? Mas aí no caso a gente está dando no marido. Então apenas lembre a ele que era a vez dele aí de executar uma determinada tarefa, pronto. De vez em quando, por exemplo, aqui em casa, né, quando eu ou meu marido a gente esquece, né, de fazer alguma coisa aqui em casa, um simplesmente lembra o outro, né? Olha, amor, tem que fazer isso aqui. Então não existe necessidade de repreensão, né? De também não precisa, isso também é outra coisa, também não precisa ficar fazendo tudo para ele, como se ele não tivesse a capacidade de fazer. E aí você fica organizando tudo bonitinho, do seu jeito, só que você fica impedindo ele, né? Você fica impedindo que ele também participe, né? Fazendo o que tem que ser feito dentro da casa, mesmo que a coisa ali que ele faça não saia exatamente do jeito que você acha que tem que ser, porque a mulher é meio assim, ela quer que seja do jeito dela, entende? Então deixa que ele faça do jeito dele, cada um tem a sua forma de fazer, né? Você não pode exigir que ele ainda faça do seu jeito, né? Cada um vai fazer. Então, às vezes, o esquecimento, né, as ideias ou os comportamentos do seu parceiro ali, em determinadas situações, pode te frustrar. Só que não te dá o direito, ao mesmo tempo, de repreender, né? Como se fosse assim, uma criança, consegue entender? Então, se um determinado comportamento dele é muito difícil de você aturar, de você tolerar, fala com ele sobre a sua preocupação, né, com relação a isso. Fale com educação, com calma e respeito. Talvez ele nem saiba, nem perceba que esse comportamento dele está te incomodando, né? Talvez ele nem saiba disso. Então tente se colocar, por exemplo, no lugar dele nesse momento, né? Se ele, por exemplo, né, te tratasse como filha, como é que você iria se sentir? Já parou para pensar nisso? Provavelmente isso iria te incomodar. Afinal, esse não é o seu papel ali. Você é mulher dele, você não é filha dele, né? O seu companheiro, ele quis engatar um relacionamento com você porque ele queria uma mulher, não uma outra mãe, né? Então, sempre se lembre, você tá dentro de um relacionamento a dois, um relacionamento amoroso, e relacionamentos assim precisam de trabalho em equipe. O terceiro erro também super comum entre as mulheres, quando se trata de relacionamento amoroso, é querer mudar o parceiro. Tá, gente? É muito comum também ouvir, né, de mulheres que durante o relacionamento elas vão mudar aí alguns comportamentos, algumas atitudes e até mesmo o jeito dos seus parceiros, né? Muitas já se casam ali já com essa ideia fixa de alterar o comportamento dos seus parceiros, né? E elas praticam isso aí por anos dentro do casamento, tentando mudar, né, a pessoa que está do lado dela. E o pior é que muitas vezes elas conseguem o que elas querem. É óbvio que você deve esperar que o seu companheiro, né, que o seu parceiro evolua como pessoa, né, cresça, né, e se desenvolva, né, ao longo da relação, se torne uma pessoa melhor. E o seu relacionamento deve contribuir para isso, certo? Só que você não deve tentar torná-lo a pessoa que você acha que ele deve ser, entende?
Isso não cabe a você, não é algo que se consiga sob pressão, entende? Ele só vai mudar em algum nível se ele optar por isso, se ele quiser, né? Se for uma coisa que ele mesmo queira, que ele mesmo precisa estar alinhado com essa ideia. Ele é como ele é. Então, se você não gosta dele, se você não gosta dele do jeito que ele é, talvez essa pessoa, né, o seu parceiro, não seja a pessoa certa para você. Entende? Então, mudanças, né, individuais, obviamente, durante a vida sempre vão existir, né, tanto da sua parte quanto da dele. Elas podem acontecer naturalmente ou serem induzidas através das pressões insistentes do parceiro ou da parceira, tá? E nem sempre esse tipo de mudança é vantajoso, tá? É vantajosa. Elas podem aí decepcionar e muito ao longo do tempo. Às vezes você quer muito que a pessoa mude e aí quando depois de muita insistência ela muda, ela resolve mudar, aí você acaba não gostando da mudança, né? Você acha assim, no final das contas, preferia que ele tivesse continuado assim desse jeito mesmo, né? Então você imaginava que seria de um jeito, mas acabou sendo de outro. E aí não te agradou também muito. Então você precisa entender, né, você mulher, que as pessoas são diferentes, né? E o que atrai os outros é justamente a sua essência, né? A essência de cada um. Então pare de querer alguém perfeito, amplie a sua visão em relação ao ser humano, né, que está do seu lado. E essa é uma maneira, inclusive, excelente de entender o outro, né? E evitar o desejo de mudar o companheiro, né? De mudar ali o seu parceiro de vida. Então, atitudes, jeitos diferentes são ruins, são apenas diferentes. Você pode encontrar o equilíbrio dentro do seu relacionamento respeitando o outro, respeitando o jeito da pessoa, os seus comportamentos, o seu estilo de vida, né? Aprendendo a conviver bem com isso. Quarto erro que diversas mulheres cometem dentro de uma relação amorosa é se anular, gente. Por que tantas pessoas reclamam que elas fazem todas as vontades do outro e elas não são valorizadas por isso? Será que realmente esse é o caminho, né? Será que é fazendo todas as vontades aí do seu parceiro, por exemplo, que você será valorizada por ele? Será que é por aí? Eu já te digo que ceder sempre, ou então dizer sim para tudo, não é a melhor maneira de conquistar a pessoa que está do seu lado, né? De fazer com que ela te valorize, ok? Você também, por exemplo, já deve ter ouvido alguém falar, né, sobre o fato de ter dado o seu melhor dentro do relacionamento e mesmo assim ter se dado mal no final das contas. Muitas mulheres falam isso, gente, muitas mulheres têm esse discurso. Claro que alguns homens também têm, tá? Mas eu noto que isso é mais presente nas mulheres, né? Uma questão mais feminina. Então, quando ela fala coisas, ela, por exemplo, fala assim, eu fui muito dedicada, eu fiz tudo que o outro quis, eu fazia todas as vontades dele, tudo que ele gostava, né? Então, e eu nunca fui reconhecida, ele nunca me valorizou. E eu já tô cansada. Tô cansada de me doar, de me dedicar completamente aí nos meus relacionamentos e no final das contas sofrer. Eu sinceramente não entendo por que os homens dizem que querem encontrar alguém legal e quando eles encontram, eles simplesmente não dão valor. Gente, tanto de vezes que eu já escutei isso, muitas vezes. Acontece que pessoas que se doam demais, que dizem sim para tudo, aceitam tudo, né, que fazem de tudo pelo outro, né? Que o outro quer, provavelmente são pessoas que ainda não se deram conta da enorme importância que a sua individualidade tem dentro da relação amorosa, certo? Então são pessoas que ficam acreditando, né? Elas acreditam que para elas serem amadas, elas precisam ceder sempre, elas precisam aceitar tudo e simplesmente elas começam a se anular em função dos desejos da outra pessoa. E elas ficam se enganando, acreditando que isso é demonstração de amor, né? Só que eu já te digo que, na verdade, isso não tem nada a ver com demonstração de amor. Eu acho que eu já até falei isso no outro vídeo. Isso tem a ver com falta de amor próprio, ou seja, falta de amor por você mesma. É isso que significa,
Então, quem nunca se coloca, quem nunca se impõe, né? Quem muito pouco discorda do outro, quem quase nunca expressa uma vontade que seja, por exemplo, contrária à do seu parceiro, não faz isso, não é por amor, não, e sim por insegurança, por medo, né, de que o outro, por exemplo, de repente não aceite aí ser contrariado e acabe terminando a relação, acabe deixando, né, a parceira. Isso está completamente ligado a uma autoestima baixa, né, a falta de autoamor. Então isso precisa ser tratado a nível emocional. A união, né, entre duas pessoas não deve ser motivo para que elas deixem de serem elas mesmas, tá? Então, viver a expectativa do outro, né, viver para o outro, é ignorar quem você é, a sua essência, as suas vontades, os seus desejos, é se distanciar de você mesma, ok? Isso é grave, isso é importante. Então, você acaba ficando pior, você não cresce, você não evolui dentro da relação, você não se desenvolve como pessoa, como ser humano. E aí depois você fica se questionando, mas eu fiz tudo o que ele queria, por que ele não me valorizou, né? O medo, o receio de perder, né, quem a gente ama faz muita gente se anular só para tentar adiar essa perda, tentar fazer com que a pessoa fique, né, ao lado dela de todas as formas possíveis, certo? Então, o que resta no final das contas, né? O que resta disso no final das contas? Alguém que é menos do que poderia ser, né? Sendo menos, né? Consequentemente, sendo menos, você jamais será motivo de admiração, de respeito, entende? Então, uma coisa vai puxando a outra. Essa pessoa que se anulou matou o que havia aí de mais bonito dentro dela, que é a sua capacidade de ser cada dia melhor, cada dia crescer e evoluir. Então, se essa pessoa é capaz de se judiar dessa forma, né, por que o outro cuidaria dela? A vida mostra que o desprezo continua, a insegurança continua, só o tempo, né, que vai passando e as oportunidades vão ficando para trás, gente. Então, mulheres, cuidado, construa uma vida de força, tá, e realização pessoal. É muito mais fácil ter pessoas ao seu lado, né? Quando você desenvolve muitas qualidades, muitos pontos positivos e obtém muitas conquistas. O quinto erro que algumas mulheres cometem quando elas estão dentro de uma relação amorosa é procurar um homem para completá-la, né? Para completá-las. Gente, ninguém completa ninguém. Tá? O outro apenas soma com você, ele te acrescenta, mas ele não te preenche, ok? Se você está esperando por um relacionamento ou você depende de um para você se sentir confiante, bem, para você se sentir preenchida ou feliz, você vai estar sempre em busca disso, isso vai estar sempre fora do seu alcance, porque você não pode colocar essa responsabilidade sobre uma outra pessoa. Isso diz respeito a você. Ok? As pessoas que são felizes nos relacionamentos são as mesmas pessoas que são felizes fora deles. As pessoas são felizes fora e dentro. Então a gente só vai saber o que é amar de verdade quando a gente for inteiro, entende? Quando o sentimento do gostar não tiver aí misturado com essa loucura de possuir uma pessoa, com essa loucura de querer controlar a pessoa, um ciúmes aí enlouquecido, né, de ter a pessoa só para você, uma certa insegurança que faz a gente querer alguém, às vezes, apenas para inflar, né, o nosso ego, né, com os nossos medos aí de alguém que, na verdade, só está procurando proteção, né? Então, não se iluda, tá bom? Achando que o outro vai preencher os seus vazios, né? Que ele vai assumir a tarefa que cabe a você, né? De te fazer feliz, né? Que ele vai ser a pessoa ideal, que a sua imaginação aí né, construiu, bolou, e que ele vai atender aos caprichos das suas projeções internas, né, que você está transferindo para ele, né, as suas questões internas. Ninguém nasceu para completar os vazios que você deixou, muitas vezes, com o seu autoabandono. Você se abandonou né, com uma certa atitude de assumir as exigências sociais com a crença de que
você era só uma metade, que você precisa ser completada, né? Você precisa ter essa atitude de amar e colocar o melhor que você tem, né, que tem dentro de você, para fora, para que esse melhor mergulhado aí no mundo de fora possa encontrar o melhor do outro, para que vocês somem um na vida do outro. Então aumente aí a sua própria felicidade, né? O amor próprio, né? Isso, gente, em qualquer estágio, né? É incrível, é a única maneira da gente alcançar, né? E isso vai te trair, vai te tornar, obviamente, mais atraente também, tá? O sexto erro que algumas mulheres cometem também quando o assunto é amor, né, em relação a dois, é relaxar na aparência, tá? Todo mundo se arruma, né? Se arruma aí o melhor possível quando vai sair, por exemplo, para conhecer alguém, né? Muitos fatores fazem com que alguém ache você interessante, né? E com certeza a beleza também é um desses fatores, tá? Então uma pessoa bem cuidada, né? Bem vestida, perfumada, no fundo faz toda a diferença, né, gente? Né? É uma coisa que faz. Então, você anda descuidada, né, depois que você está dentro de um relacionamento? Então, dê uma olhada em você quando você estiver, por exemplo, em casa. Você consegue perceber alguma diferença entre a sua aparência agora e a sua aparência de quando você saía, né, para encontrar o seu parceiro, né? Então, um grande erro, né, dos casais é ignorar o fator vaidade no relacionamento e apenas ter usado aí alguns artifícios da estética para conquista. Então você acha que o seu amor, né, o seu parceiro apenas se interessou aí por você por conta do seu interior? Você acredita mesmo que a sua aparência não teve nenhuma importância nisso tudo? Claro que teve, a gente não pode dizer que não, claro que tem, né? Então depois que o namoro ou que o casamento vai caindo na rotina, muitos casais começam a se descuidar um pouco aí do visual, né? Porque já conseguiram o que elas queriam, né? Já estão casadas, já estão com o namorado, então elas acabam muitas vezes perdendo o terreno ali, né? Pelo simples fato de do encanto ter de repente quebrado um pouco, né? Então o seu amor não vê mais, por exemplo, aquela mulher bem produzida, cheirosa, com aquele perfume, né, gostoso ali no ar que você sente, né, e que antes ele sentia quando vocês estavam lá no início, né? Então um dos grandes erros que dão aí uma certa desanimada na relação é a pessoa achar que só porque ela casou, só porque ela já tem namorado, né, ou namorada, ela deve relaxar. Isso serve para homem e mulher, tá? Então, quem quer uma planta feia e descuidada, como alguém que está sem amor próprio, né? E parece sempre de mal com a vida, com ela mesma, entende? Então, uma pessoa, gente, sempre descuidada, porque acha que o marido ou a mulher, mas aqui a gente está falando mais da mulher, né? Já está nas suas mãos, o marido já está nas suas mãos, né, que ele não vai mais abandonar você, corre muito mais risco de sofrer aí uma traição ou, né, ser trocada por uma outra pessoa aí, do que se você mantivesse isso na sua vida, né? Então quem está paquerando está sempre vendendo ali uma imagem pessoal mais trabalhada, né? O melhor possível aí da sua beleza, para ela poder conquistar alguém especial. Então por mais falsa que essa imagem pareça, ela vai encher os olhos aí de muitas pessoas. A gente tem que, né? Isso é uma coisa certa. Então fica atento, tá? Não se descuide. Isso tudo não serve apenas, como eu falei, para as mulheres, também serve para os homens, né? Ambos precisam aí ficar atentos ao visual, né? A fazerem surpresas diferentes, procurar sempre dar o melhor de si para o outro, não só no jeito de ser, mas também se cuidando, né? Ficando bonito, ficando aparentemente bem, né? O sétimo e último erro, também muito cometido por diversas mulheres, muitas mesmo, é tolerar o desrespeito, tá? Mulheres, não se maltratem, ok? Algumas mulheres só procuram homens que não estão disponíveis, outras ficam correndo aí atrás de pessoas que não valem a pena, né? Ou seja, são pessoas que vão machucar, que vão desrespeitar, que vão trair. Obviamente isso tudo tem um porquê, tá? Isso tem causa emocional. Então, algumas toleram, por exemplo, comportamentos inaceitáveis, outras simplesmente acham que não merecem ser felizes, amadas. Então, se você nota
que você tem algum tipo de comportamento desse, é sinal que você precisa se valorizar mais, caso você queira ser bem-sucedido nas suas relações amorosas. Então, procure trabalhar suas demandas emocionais, seus problemas emocionais. Quando uma mulher tem baixa autoestima, ela não reconhece nem valoriza os seus talentos, ela se torna muito insegura. Isso compromete, então, muito a relação amorosa. As pessoas assim, elas se envolvem, elas têm dois grandes medos, né? De não ser suficiente e de não ser amada. Isso é muito comum. Então, você pode achar, por exemplo, que você não é suficiente ou que ninguém pode amar você do jeito que você é, né? Então, esses são problemas aí que você precisa e consegue, pode resolver, ok? Isso, hipnose, então, é fantástico com isso. Eu conheço centenas de mulheres, tá? E nenhuma delas, né, são inadequadas ou não são dignas de amor, tá? Então, eu tenho certeza que você é merecedora de respeito, de amor, de tudo, né, de melhor nessa vida, ok? Então, tome cuidado, tá bom? Bom, esses são 7 erros que muitas mulheres cometem aí nos seus relacionamentos amorosos. Como eu já falei, é claro que isso não se aplica aí a todas as mulheres, tá? De forma alguma. A gente não pode generalizar, como a gente falou lá no início do vídeo, porém, são erros assim que a gente nota que são mais comuns no meio feminino, tá? Se tratando aí de relações românticas. Vai ter vídeo também sobre os homens, tá? Então, sobre os erros que os homens cometem na relação, tá? Então, podem aguardar aí que esse vídeo também vai ter, não vai ser só das mulheres, não. Então, eu espero aí que esse nosso papo, essa nossa conversa tenha te ajudado de alguma forma a chegar mais perto de alcançar o relacionamento que você sempre desejou, né? Que você tanto deseja. Você merece, tá? As melhores coisas da vida, não se esqueça disso, não aceite menos do que isso. Sempre se escolha, ok? Se você gostou desse vídeo, pode curtir, pode compartilhar com quem você acha que precisa ouvir essas palavras. É dessa forma, gente, que juntos a gente pode ajudar aí mais e mais pessoas, tá? A gente se vê então no próximo vídeo. Um beijo!